ONU proclamou 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas, com o tema Cooperativas Constrói um Mundo Melhor. E pensando nisso, é que a Cooperja lança, neste ano especial, o podcast O Campo Chama, com o objetivo, claro, de levar informações não apenas aos cooperados, mas a todos que nos acompanham aqui neste canal de comunicação. Eu sou Morgana Daniel e estarei com você aqui no Campo Chama, trazendo muitas informações, convidados especiais a partir de agora. Mas nada seria possível se nós não estivéssemos também acompanhados de patrocinadores, de parceiros tão especiais quanto esta ideia e que fizeram com que este projeto saísse então do papel. Eu preciso aqui ressaltar e lembrar quem são estes patrocinadores, essas grandes marcas que assinam igualmente o Campo Chama, esse podcast da Cooperja, da nossa cooperativa. E eu destaco então a Syngenta, a NK Seeds, Fecoagro, Iara, BASF, também a Bayer, está conosco também a Corteva Pastagem, a FIDA e a Niorg. Então, muito obrigada por acreditarem na nossa ideia e, como eu já disse, estarem conosco aqui nesse podcast. O nosso primeiro episódio será extremamente especial, com 2 convidados que simbolizam o cooperativismo no extremo sul catarinense. Aliás, o cooperativismo de Santa Catarina como um todo são nomes que simbolizam toda esta força do cooperativismo e essa potência que é esse modelo aí essa estrutura que colabora inclusive com a economia do nosso país. E eu recebo aqui no nosso primeiro episódio, com muito orgulho, a nossa equipe recebe, então ele que é pós-graduado em administração, formado em gestão de cooperativas e ciências contábeis, ele é presidente da OSESC, vice-presidente da Fecoagro, é sócio fundador da Credija e também é diretor-presidente da Cooperativa Central Brasileira de Arroz. Ele é representante do ramo agro das cooperativas catarinenses na Organização das Cooperativas Brasileiras, fundador da CIJAM e eu poderia ficar o dia inteiro falando do currículo dele, mas ele é também o nosso presidente, o presidente da Cooperja, e eu cumprimento agradecendo a sua participação conosco nesse episódio inaugural, Vanir Zanata. Prazer tê-lo aqui conosco, obrigada. Prazer é nosso, muito obrigado, a Morgana. Cumprimentar o colega e amigo Volni aqui, desde quase 40 anos já que a gente se conhece, faz tempo. E a gente trabalhou muitos anos juntos e ainda trabalha, meio parceiro aí nas 2 cooperativas, né? Então, acho que é uma honra estar aqui ao lado dele e fazendo esse trabalho, essa forma de comunicação da cooperativa que os parceiros aí estão ajudando, né, com seus apoios. E a gente vai fazer aí um bate-papo bem leve, bem legal e bem trazer o antigamente aí para o dia atual. Sim, não tem como falar de futuro se não lembrar do passado, né, presidente? A gente vai falar dessa história. E nós recebemos também ele, que é engenheiro, agrônomo e técnico em agrimensura, contribuiu significativamente para a agricultura catarinense, tendo atuado então na Acaresc e na Ipagre. Também foi gerente geral aqui da nossa cooperativa, da Cooperja, e há 19 anos, então, ele atua como presidente aí do Cicobi Credija. Eu tenho o prazer de receber também no nosso episódio inaugural ele que é o Volni, o presidente da Credija, Volni José Welter. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Volni? Obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Morgana. Eu que agradeço, né, a oportunidade aqui de estar com vocês, né, nesse dia tão especial, né, Vanir? Como nem vou referenciar mais o Vanir, porque ele já falou tudo ali no início, né? Mas, assim, a importância de estarmos, né, juntos novamente, né, falando sobre o cooperativismo, que vamos falar, aliás, né? E um trabalho, assim, que já vem há anos, né, contribuindo, né, para a nossa região, né, transformando a nossa região, que seja tanto no lado agrícola,
que eu acho que foi fundamental, né? As duas cooperativas, né? E seja no geral, né? Olhando as regiões onde nós estamos presentes e nesses anos todos, né? Nos quase 40 anos, né? A evolução que aconteceu em todos os municípios da região, onde a Credija e a Copérgia tiveram seus papéis fundamentais. Sim, são fundamentais, na verdade, para o cooperativismo catarinense, brasileiro, até porque a Copérgia também é a maior cooperativa de arroz do país, não é, presidente Ivanir? 55 anos, prestes a fazer 56 anos. Isso mesmo, nós estamos... E nós começamos, o Volnir trabalhava na EPAGRE na época, e eu era conselheiro fiscal, e daí deu alguns problemas na Copérgia, e a gente foi atrás de achar um gerente. O seu Giacomo, o seu Otavino Tuon, O seu Zaldir, que era o presidente anterior, né? Então a gente precisava de um gerente na época, e por isso a gente foi... E uma das pessoas que a gente conhecia era o Volnir, que fazia medições, trabalhava não era bem na EPAGRE, como é que era o nome lá? Caresc. Provárzia, né? Provárzia, fazia programa, medições, né? Um ProIndy, algum programa lá que tu tinha. Era o Provárzia que fazia as mudanças, né, de plantios de arroz da época, né? Que era um modelo antigo transformado num modelo de alta produtividade, né? Sim, sim. Fazer as canchas ficarem do jeito que estão hoje. Uhum. Daí, então se media as alturas onde precisava tirar terra e botar terra. E isso ele fazia pros agricultores, né? E conversamos com ele, também não sei porque que ele saiu da Caresc naquela vez, porque gostou de nós. Sabe, mas não vou Semana falar. passada ele teve uma reunião conosco e contou para nós o porquê que ele saiu. Mas ele vai contar pra gente também, Então pro pessoal que nos acompanha de casa. Mas ele aceitou o desafio de sair da Caresc na época, né? E vir para a Copérgia. A Copérgia era pequena, na época a gente tinha o tamanho que não tinha arroz também para botar, né? Não se colhia, né? O Volnir sabe que colhia 30, 40, 50 sacos por hectare. E aí, fazer o quê, né? Então, temos que buscar um novo gerente, e a gente foi, e ele aceitou, veio, trabalhou com a gente até 98, se não me engano. 98, foram 8 anos, né? 90, 98. E daí, em 90, ele entrou em 89, e eu entrei em 90 daí, por alguns problemas também que deram aí, a cooperativa teve uma eleição e tudo mais, e a gente acabou aceitando o desafio, e daí ficamos juntos aí por 7, 8 anos aí, 8 anos, né, trabalhando. Depois a gente formou uma empresa particular aí, em 5 sócios, eu e ele era 2 desses sócios, né, e depois então o Volnir voltou para a Cred. E aí está lá até hoje. Sim. É assim que funciona. Eu acho que antes de falar da história individual de cada cooperativa, não tem como deixar de entender que a Copérgia é mãe da Credija. Inclusive, o presidente Volnir aqui falou a respeito disso, não é? Que é mãe e filha. Dá para dizer, né, Vani, que é, né, que a Credija é filha da Copérgia, né? A gente já falou, referenciou, né? O Vanir foi o autor dessa ideia, né, inovadora na época, né? Há 33 anos atrás era tudo diferente, né, Vanir? Tudo diferente. Quem diria? Né? Mas nós tínhamos essa iniciativa, né? Vamos dizer assim, de fazer as coisas acontecerem, né? Então, não ter medo, né, Vanir? Eu acho que isso era fundamental, né? Nós não tínhamos necessidade medo. Trouxe, né, Volnir? Sempre falou que uma cooperativa nasce pela necessidade, né, Morgana? E isso, na época que a gente estava lá na cooperativa, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Para financiar os agricultores, os bancos não queriam dar, para entrar no banco tinha que tirar chapéu, tinha que tirar chinelo, era mais difícil as coisas, né? Sim. E nunca se imaginava que um grupo de agricultores poderia criar uma cooperativa de crédito e trabalhar. Mas como que vocês, presidente Vanir, como que vocês buscaram essa ideia de criar uma cooperativa de crédito? Buscaram outros modelos em outras regiões? Como que surgiu essa ideia? Visitando. Eu e o Volnir fomos na Juriti, fomos na Copagro, fomos na OSESC, lógico, né? Em algumas cooperativas, e daí começou no Oeste, estava surgindo essas cooperativas de crédito, tanto é que elas são uns 2, 3 anos mais velhas do que mais Cred, evoluídas, né? A Credija nossa, né? E isso chamou atenção na época, né? O presidente da Cossecrer, era a central das cooperativas de crédito, era um nome chamado de Cossecrer, e era o Zezo, José Zeferino Pedroso era o presidente. E aí começamos a participar dessas reuniões também.
Eu e o Kiko fomos mais nessas reuniões, já quando a gente se tornou um pouco mais conhecido, né? Mas foi um ano praticamente de visitas e ir atrás e buscar documentação e buscar estatuto, mas a ideia surgiu copiando os outros, não tem milagre, não inventei a roda, não. A ideia surgiu porque a gente foi atrás, não ficamos sentados atrás de uma cadeira, enquanto o Voni ficava aqui cuidando da Copérgia e trabalhando associados aqui, né? A gente ia mais atrás disso, porque nós sentia necessidade, como falou o Voni, de ficar parado aqui fazendo o quê, né? Não tinha... Nós temos que criar, nós temos que levantar a Copérgia. Então, por isso, na época, a gente nunca sonhava que ia ser do tamanho que está hoje. Ficamos felizes por ela estar conseguindo o caminho que está trilhando aí, né? E isso... Dizer o quê, né? Na época foi 60 pessoas. Ousadia é a palavra que identifica tanto a projeção da Copérgia, que como nós dissemos aqui no início, é a maior cooperativa de arroz do Brasil, e o patamar que atingiu a Credija. Ousadia é a palavra, presidente Voni? Eu vou falar assim que a confiança das pessoas que tinham, né, dos associados, dos agricultores, né, Vanir, em cima das pessoas que trabalhavam ali, né? Principalmente eu e o Vanir, que fazia a frente de tudo, eu acho que isso foi o valor maior de tudo, né? Então, tipo assim, quando você tem as pessoas confiando em você, dando apoio para você, né? Isso tira qualquer medo, né, de qualquer decisão. Então, eu acredito que isso foi fundamental, porque dentro da Copérgia, apesar de todas as dificuldades que nós tínhamos, mas isso nós não tínhamos dificuldade, que era a confiança dos associados, do conselho de administração, do próprio conselho fiscal, né? De tudo que nós levávamos na mesa para discutir, sempre fomos muito apoiados. Então, vamos dizer que o apoio, né, a confiança, fez com que realmente isso fortalecesse essa ideia que o Vanir trouxe, né? E que saiu a Credija. Porque não era só isso, tinha tantas outras ações, decisões que nós tomamos na época, que faz a Copérgia estar, né? Hoje, né? A própria Armada ali, que na época, né, compra da Armada, foi algo que nos deixou extremamente... Né? Aí foi uma arriscada mesmo. Né? A gente trouxe, eu e o Voni aí, fazemos, não fazemos, a gente precisava até de um local, né? Mas não tinha dinheiro para pagar isso. Então, $200 mil na época. $220 mil. Era em dólar. Em dólar. Os alemães só queriam alemães, dólar. Sim. Mas deu certo. A gente fez um programa, o Voni desenhou lá numa planilha lá, não tinha computador, nem sei se tinha, nós tínhamos ainda. Primeiro computador nós compramos. De Jacinto Machado foi a Copérgia. O Chico, né? Chico, Mas, claro, era tudo muito simples, né? Tudo... Mas foi... com a ajuda dos agricultores que a gente comprou a unidade armada aqui. Uhum. Eles deram uma... Nós dividimos, né, Vanessa? 50% em sacos de arroz. Os agricultores pagavam $100 mil, $110 mil, que era metade, né? Os outros $110 mil, a Copérgia, né? Na compra e venda, nas sobras, né, que nós fazíamos lá. Sim. O presidente Ivanir é relativamente jovem, considerando quanto tempo está na presidência da cooperativa. Conta um pouco dessa trajetória, porque outras vezes, em outras oportunidades, a gente já falou sobre isso. Eu hoje, como jornalista, não consigo desvincular a figura Vanir de Copérgia. Às vezes, as duas coisas parecem uma coisa só. Como que foi essa trajetória de mais de 30 anos, né? À frente de uma cooperativa, com esse potencial, com essa responsabilidade que tem a Copérgia? Então, se considerar que ela nasceu em 69 ou entramos aqui em 90, né? Ela tinha 21 anos. E hoje ela tem 56 quase, né? 55. Então já faz mais tempo que eu estou aqui do que quando eu peguei ela existia, né? Então é isso. Quando a gente chegou, o Voni já estava lá 6, 7 meses, eu acho, né, Voni? Eu acho que tudo entrou em setembro, outubro, sei lá, do ano anterior, né? E a gente... O que a gente vai fazer, né? Isso que a gente já começou a dizer. A gente começou a visitar para ver o que nós iríamos poder fazer algo diferente para aumentar o volume de arroz. E o frete da lavoura também foi uma das coisas que foi a Copérgia que trouxe, que nós trouxemos lá da Juriti, que estimulava para trazer arroz, depositar com a cooperativa e não com os terceiros, né? A gente começou a pagar o frete do arroz para os agricultores. Então, isso
também foi um diferencial. E o que nós queríamos era ter tudo o que o agricultor precisa na cooperativa. Todos os produtos e serviços que ele precisava, né? Então, por que do crédito, né? Porque o insumo crédito é muito importante também. Nós não tínhamos todo o dinheiro que eles precisavam para comprar semente, adubo, essas coisas. Então, a gente fizemos em 1992, né, Voni? A gente começou, tinha o crédito, que foi a Credija, tinha a semente de arroz, que o Voni também assinava, e era agrônomo, assinava pela semente de arroz, e eu não sei nem quem que trabalhava, se era o Vanor, se era alguém que trabalhava no campo, mas tu só assinava. Na semente de arroz na época, Não, né? eu ia para o campo também, né? Que era o polaco, Sim. fiscal. Polaco aquele de tudo, Sombrio. Né? Pau para toda hora. É isso aí. Então, em 92 a gente constituiu a Credija, começamos, a semente de arroz melhoramos ali, também em 92 fizemos, acho que compramos as primeiras máquinas de beneficiar, né? Isso. E também tinha o mercado aqui. O mercado que era aqui embaixo, nessa unidade, nós começamos em 92, não foi? Foi, né? 91, 92. Por aí. Foi aqui que a gente também começou o supermercado. Então, por que isso? Para aproximar, o campo chama, né? A gente queria aproximar o campo da cidade, porque a cooperativa só vai bem numa comunidade quando as pessoas falam bem dela. A Cred só vai bem lá na Praia Grande ou lá em Içara, porque as pessoas têm que conhecer e saber que ela só cresce do jeito que está crescendo, porque as pessoas... O boca a boca é uma propaganda melhor do que as mídias atuais aí, né? Então, as pessoas confiam nas pessoas. É isso que o Voni falou antes. As pessoas têm que confiar nas pessoas para poder querer investir em algum lugar. O sistema de crédito, quando foi lançado aí por nós começamos, acho que com R$250, sei lá... Era 20 sacos de arroz. 20 sacos de arroz, não falava em dinheiro, falava em saco de arroz, né? Que era o dinheiro Tu já pensou, começou um banco desse jeito? Né? Nós não tinha outro dinheiro. A moeda era o arroz. Não, mas olha só, nós tinha vezes 67, 70 pessoas, nós tinha aqueles ali, dos 22 vezes 7, 14. 1.400 sacos de arroz, né? Nós começamos a Cred com capital, imagina, não é nada. O que precisa hoje, né? E a gente ouviu aí, o que essa gente vai fazer? Querer criar banco e não sei o quê, esse banquinho. Porque teve muita gente que contestou. Chamava o banquinho da Cooperja, foi por muito tempo conhecido, né? O banquinho da Cooperja. E nasceu lá na nossa sala, lá, numa sala nossa lá dentro da Cooperja mesmo, né? Por isso que é do embrião da cooperativa que ela nasceu, porque nós que pagávamos os primeiros salários, a Cooperja, né? O Voni, nós aqui pagamos os primeiros salários, não tinha aluguel da sala, as máquinas, equipamentos, tudo, mesa, tudo é Cooperja que bancou, nós fizemos, né? Então, por isso que é filha da Cooperja. Perfeito. Credija. É que a Cooperja, ela deu todas as condições para que a Credija surgisse, né? Fosse fundada. Na verdade, o Conselho de Administração permitiu isso, né, Vanir? Deixou a gente trabalhar. Isso. Então, isso facilitou muito o desenvolvimento da Credija, né? Porque se fosse formar em separado, talvez não tivesse tanto sucesso, que seria mais complicado não ter um apoio, né? Fazendo com que a cooperativa realmente saísse do seu papel, né? Mas a Cooperja, ela foi fundamental, né? Sim. Agora, presidente Vanir, você falou antes em pessoas, a importância da união de pessoas, que tem tudo a ver com cooperativismo, e também confiança, que é muito importante ter confiança. Estas são as bases do sucesso, e a gente pode falar disso, que a Cooperja alcançou esse sucesso, são quase 56 anos, não é à toa, né? 55 para 56 anos, não é à toa que é a maior cooperativa de arroz, tem um número considerável de cooperados, em torno aí passa de 2.000 cooperados. Então, estas são as bases da cooperativa? O cooperativismo na vida da gente apareceu, a minha parte, né? O Voni veio aí quando a gente estava nos anos 90, aí 89, 90, mas eu nasci, o pai era sócio fundador aqui, então lá em casa sempre se falou em cooperativa, né? E muitas vezes se falou mal também, porque por 3 vezes eles tiveram que colocar dinheiro nesses 20 anos aí. E era dinheiro que fazia falta na família, pode ter certeza, que de todas as famílias, né? Na última vez que foi chamado o capital, eu acredito que estava com 60 e poucas famílias também, se olhar aí as atas da Cooperja, né? Então, como que eles não deixaram cair? Não sei. Porque se fosse no dia de hoje, eu acho que uma época
que eles passaram com tanto sofrimento, não tinha mais Copérgia, né? E aqueles sócios lá foram guerreiros, tomaram as decisões aí, botar as terras deles em garantia de financiamento, né? Isso, hoje em dia, quem faz isso? Né? Ninguém. Então, o que é as palavras aí, né? Simplicidade, não pode nunca deixar de ser simples, o sistema cooperativo tem que ser simples, tem que ser, não pode ser engessado, não pode ser burocratizado, né? Eu acho que é nesse sentido. A credibilidade é outra palavra. Aquele grupo que fomos falar com o Volney naquela vez, né? Tinha lá o seu Giacomo, essa turma toda aí, que eram pessoas que, para eles, o certo era o certo e não se desviavam daquele. Tempo do fio do bigode? Muito, muito nisso, né? Então, acho que o cooperativismo não pode se desviar dos 7 princípios dele, né? Tu tá livre para entrar e para sair, ninguém está trancando ninguém, tem que ter a gestão democrática, tem que ter a parte de comunicação, informação e educação, tem que ter o interesse pela comunidade, que a gente muito faz aqui, o sistema, a Cicobi, nós também fizemos bastante na região. Então, acho que a nossa região está muito bem servida de sistema cooperativo e o Jacinto Machado mais ainda, porque tem cooperativas fortes. Então, acho que nosso Jacinto Machado e a nossa região aí está muito bem servido do sistema cooperativo de Santa Catarina. Eu quero saber mais, eu vou pedir só licencinha para vocês, quero saber mais sobre tudo isso, quero saber inclusive de que forma que as duas cooperativas impactam aí nas comunidades onde estão, nas cidades onde estão, porque tem um trabalho social também por trás, isso é importante as pessoas saberem, mas antes nós vamos então acompanhar agora uma dica muito especial com o nosso departamento técnico aqui da Copérgia, acompanhe. Estamos no momento de entre-safra de alguns cultivos, arroz, milho, soja primeira safra e iniciamos a colheita da soja safrinha. Momento oportuno para a realização de coleta de análise de solo. O objetivo é avaliarmos os indicadores de fertilidade deste solo e, com base nesses indicadores, fazer uma orientação de correção e de fertilização para os seus próximos cultivos. Afinal, conhecer os indicadores de fertilidade é fundamental, assim estaremos otimizando os recursos e melhorando a rentabilidade do seu negócio. Entre em contato com um dos nossos consultores de vendas para agendar a sua coleta da amostra de solo. Muito bem, então, eu quero saber dos dois, é uma pergunta para os dois presidentes que aqui estão conosco hoje no Campo Chama. O Campo Chama quer saber de que forma tanto a Copérgia quanto a Credija impacta nas comunidades em que estão no social, em outras pautas que não seja propriamente do dia a dia. A gente sabe que a Credija está em quantas cidades, presidente Volney? Nós temos 16 agências. 16 agências em 13 municípios, vamos 13 colocar municípios, assim, né? Tem sim. 4 no Rio Grande do Sul e as outras aqui em Santa Catarina, né? Sim. Não sei se eu já posso Pode, começar falando, claro. né? Talvez eu vou falar Bastante coisa colocando... Tem bastante projeto, né? mas muitos se interligam, né? Ah, legal. Eu começaria colocando assim como... Se nós falar a palavra cooperativa, o centro são pessoas, né? Independente de qual ramo que seja, né? De produção, de crédito, de eletrificação, né? Todas são pessoas. Então, pessoas, elas são mais importantes do que o produto que cada cooperativa faz, né? Essa é a nossa essência, né? De trabalhar. E o produto, ele sempre tem que ser resultado, consequência da interação dessas pessoas, né? Que faz parte, né? Que são os donos da cooperativa, né? E o impacto, então, que cada cooperativa faz nas comunidades é exatamente dar essa atenção para as pessoas. E aí vem de todas as formas, né? Tem muitas formas para dar atenção, para impactar as pessoas, para que elas realmente participem da cooperativa, entendam o que é a cooperativa e se elas, faz o papel que as próprias pessoas precisam, né? Nós da Credija, né? Depois o Vanir com certeza vai falar da Copérgia, mas a Credija hoje ela tem uma área de ação desses municípios que a gente comentou, e nós temos uma população de 300 mil pessoas
nessa área de ação, nesses municípios que nós estamos presentes. 4 no Rio Grande do Sul e os outros aqui em Santa Catarina. E hoje nós temos 76 mil associados, porém 10.500 são empresas. Então, se a gente desconsiderar 10.500, 65.500 são pessoas, né, físicas, vamos dizer, né? Que se utilizam dos serviços da nossa cooperativa. Ou seja, se nós pegar esses 65 mil, fazer uma representação em cima das 300 mil, 22% da população onde nós estamos presentes são associados da nossa cooperativa, da nossa Credigia. Isso são níveis de Europa, que é o cooperativismo forte, que já surgiu há muitos anos atrás, né? Se nós fazer algum comparativo, então a Credigia está perto dos países onde iniciou praticamente o cooperativismo, né? Que tem anos, né? 180. Sim. 180 anos. 180, isso. 1844 surgiu. Que nasceu Perfeito. a ideia do cooperativismo. Isso. Então, o que a gente impacta? A gente fala, né? A Credigia, ela impacta de todas as formas. No econômico é impressionante. Por quê? Vou falar em números, que eu acho que é importante para poder entender, porque só na teoria às vezes é mais difícil de entender, né? Hoje a Credigia, ela tem, nós administramos hoje 2 bilhões e 200 milhões de reais. Esse é o volume de todos os 76 mil pessoas e empresas que tem dentro da cooperativa. Bem diferente do início, viu? A diferença, né? 1.400 sacos. Perfeito. Desses 2 bilhões e 200... Valeu a pena, valeu a pena. O que é a confiança, né? O que é a confiança? Desses 2 bilhões e 200, 1 bilhão e 500 milhões de reais está girando na forma de crédito para as pessoas construir a sua casa, comprar o seu automóvel, a oficina lá, né? Investir na oficina, investir na indústria, enfim, tudo que alguém precisa de um recurso financeiro, a Credigia ela oferece nessa forma de crédito. Então, esse dinheiro circulando na comunidade, olha quantos empregos gera. Eu não saberia dizer agora, mas falando assim dá para entender. Quantos empregos geram? Quantos investimentos são feitos nessas comunidades que nós estamos presentes, né? Vamos falar um pouquinho do agro aqui rapidamente também, do agro. O agro, Vanir. Hoje nós temos, nessas áreas de ação, nós temos hoje aproximadamente 5.300 agricultores sócios, dos 76 mil associados. Nós temos 400 milhões emprestados para os nossos agricultores. E a agroindústria, é claro, está incluído junto. Então, olha como o nosso agricultor ele está bem servido com a Credigia. Se beneficia da Credigia. Beneficiando da Credigia. Uhum. Então, ele vem buscar o recurso na Credigia, mas ele vem na Cooperja comprar os insumos dele, né? Ou algum outro equipamento, seja em alguma outra loja da região nossa, ele vai usufruir. Ou seja, esse impacto econômico ele é tão grandioso que a gente não consegue mensurar. Mas a gente sabe que é grande e a gente vê como evoluiu as nossas cidades onde nós estamos presentes, né? Inclusive a nossa, né, Vanir? A Cooperja, quando surgiu, o Jacinto não tinha nada, hoje, né? Então, assim, no lado econômico, se nós olharmos pelo lado social, além de estar servindo, né, geração de emprego, renda e distribuição de renda, né, para as pessoas hoje, onde muitos talvez não tivessem condições de ter o que tem, né? Eu também vou dizer, não consigo mensurar isso, mas a gente sabe que acontece que uma pessoa pequena, um pequeno negócio, ele só se desenvolveu porque ele foi na Credigia e buscou os recursos. A gente sabe disso, né? Mas eu não consigo mensurar quantas pessoas ou quantas, né, pequenos negócios surgiram aí. No lado social, aí vem a história que as pessoas é o centro do negócio, né? Eles são o dono da cooperativa. Se não existir o social, não tem sentido de falar em cooperativa. Daí ela é econômica só apenas, né? E se nós olharmos, falarmos em sustentabilidade, que é econômico, que é social, né? Que é ambiental, inclusive. Então, isso
eu digo que é quase sinônimo de cooperativismo, né? De cooperativa, né? E se nós olharmos no lado social, hoje nós temos tantos programas, né, que nós fizemos para atender as comunidades, né? Com as mulheres, que nós já viemos falando, né? Fizemos um evento só para mulheres dentro da nossa cooperativa, porque hoje 40% do nosso quadro social são mulheres. Força, mulheres. 31 mil Isso mulheres aí. são associadas. Legal. E ela faz um papel muito bacana, que é falar sobre o cooperativismo lá fora. Então não é só nós, né, Vanir, falar, mas os nossos associados é o boca a boca que tu falou, né? Então, mas nós temos que dar esse estímulo e esse incentivo para que elas falem, né? Da mesma forma, nós temos o agricultor, né, que foi a essência da existência da nossa cooperativa, né? O nosso agricultor, hoje nós fizemos também um evento só para eles, para valorizar, né? E assim a gente faz nas escolas hoje, né? Que hoje nós estamos direto nas escolas, nós nos envolvemos com mais de 50 escolas, com o intuito de já prospectar dentro da escola as crianças, ao invés de se direcionar a abrir conta em um banco no futuro, que já saiba que existe uma cooperativa antes. Para que daí no momento certo, que ele tiver que abrir uma conta, né? Então ele já saber que tem uma cooperativa, que tem uma Credija, né? E que ali ele se direcione. Enfim, são tantas ações que a gente faz, se nós falar o impacto, é grande, mas a gente não consegue mensurar, né, Morgana, assim, para a gente falar exatamente, né? Mas a gente sabe que é muito grande o papel que as cooperativas fazem. Estou falando da Credija, mas eu sei que a Cooperja faz as mesmas ações, né? E que a gente não para, né? E nem devemos parar, né? Sim. A exemplo da Credija, presidente Vanir, a Cooperja está em alguns estados brasileiros e naturalmente que as suas atividades também impactam direta e indiretamente nessas comunidades. O que a gente pode destacar aqui da Cooperja? O cooperativismo só vai dando certo porque envolve as pessoas, como o Voni falou, mas o dinheiro vai girando em volta delas, né? O sistema, se der algum problema de uma enchente lá no Rio Grande do Sul, tivemos agora ano passado, e quem foi primeiro lá é o cooperativismo, é o associativismo que está lá resolvendo. Nossa cooperativa, a cooperativa de Praia Grande, a de Turvo, mandaram, de elétricas, né? Mandaram caminhões para lá para poder ajudar eles, porque estava tudo derretido, eles não tinham nada, né? Então, o sistema cooperativo ele se une fácil, o sistema cooperativo ele enxerga a comunidade como sua casa, sua área de ação. E por isso que o dinheiro que gira ali, é muito mais fácil falar com o Sicob do que pedir um empréstimo num banco financeiro e esse banco vai dizer, não, mas tem que falar com Curitiba, não, mas tem que falar com Brasília. Aqui é aqui, o máximo que tem que ir é Floripa. Então, acho que é muito mais próximo, essa proximidade das pessoas com o sistema cooperativo faz a diferença. E o impacto que nós fizemos é que, se tu pegar aí dados que... Onde tem uma cooperativa, o IDH é melhor, é mais forte. Onde tem uma cooperativa, as pessoas confiam mais umas nas outras, se reúnem mais, conversam mais. A nossa Cijan aqui... também é uma forma de nós conversar. Somos concorrentes um do outro, como nós e as outras indústrias de arroz, mas temos os mesmos problemas, temos que sentar junto para resolver, não adianta querer. Então, esse o sistema cooperativo ensina a comunidade a ter que sentar junto e conversar para resolver os problemas. Não tem como, como é que eu vou dizer, né? Eu não acredito mais que vai existir um Thomas Edison da vida que vai vir aí trazendo a lâmpada para nós. Vai existir algumas ideias mirabolantes de vários cérebros pensando hoje na internet. Cooperando. Cérebros cooperando. Isso que vai sair as novas ideias geniais aí da vida, né? Então, o sistema cooperativo ele veio lá, foi uma ideia brilhante daqueles 28 tecelões lá da Inglaterra e está aguentando 200 anos quase. Então, é uma situação que nem todas as indústrias aguentam. Como é que podemos dizer do sistema, né? Santa Catarina hoje é o estado mais cooperativista do Brasil. Por quê? Porque é um trabalho feito de formiguinha, um trabalho feito de mão em mão. E não só aqui no sul, Santa Catarina no oeste também é bem visto, lá no norte, mas na região do Vale do Rio do Sul, lá é muito bem visto. Joinville tem cooperativas, lá tem umas 10 cooperativas de crédito, eu acho.
E não é fácil uma cidade de 600, 700 mil pessoas que tem lá, né? Quando é as nossas cidades aqui, é muito mais fácil trabalhar com o sistema. É por isso que ela nasceu, o sistema cooperativo nasceu em cidades pequenas. Porque as pessoas se conhecem, conversam, se confiam. Então, esse é o impacto que dá, né? E tem cidades que só sobreviveu graças ao cooperativismo porque começou a trabalhar. Existe até um livro aí de um mineiro, né, que não tinha o que fazer, não tinha mais quem visitasse a cidade deles, eles começaram com uma cooperativa de crédito, com uma cooperativa de vender queijo canastra, começaram isso e aquilo, e começaram a se desenvolver de novo. Então, se as pessoas não se unirem, não confiar uma nas outras, antigamente isso era mais comum. Hoje já é mais difícil isso, mas graças ao trabalho que essas cooperativas aqui na nossa região, né, como o Voni falou, que desenvolve bastante trabalhos sociais, as pessoas acabam confiando em você. Eu vou na Cred, na Sicoob, porque eu confio em ti. Daí começa a gostar da Cred. Daí avisa o outro vizinho, e assim o sistema vai impactando nos nossos municípios, né? Isso tem dado esse crescimento todo, essa visão toda, né, que vem aí. A gente está indo para o Rio Grande do Sul por quê? Porque lá também tinha várias cooperativas. O Rio Grande do Sul era muito forte em cooperativas, só que teve um intervalo ali no meio que não sei o que houve, que deu problemas, bastante cooperativas tiveram, infelizmente, sucumbiram. E aí as cooperativas do sistema de Santa Catarina está avançando para o sistema do Rio Grande do Sul. Assim como eles vêm para cá, eu acho que não temos que exigir nada que tenham que gostar de nós ou tenham que trabalhar só com a gente, né? As pessoas, como eu falei no começo, são livres e acho que essa liberdade é que nós temos que batalhar para que o Brasil não perca essa liberdade de nós escolher o que nós queremos da nossa vida, né? E assim é o cooperativismo. Não fastraria, vamos dizer assim, não trocaria o cooperativismo hoje da minha vida, né? Como já foi falado aí, já faz mais de 30 anos que a gente está e estamos cada dia mais correndo no sangue o sistema cooperativo, né? Legal. Presidente Volny, esses anos aí no sistema cooperativista, o que mais te marcou? O que mais você pode apontar para nós aqui, para quem nos acompanha, que foi não apenas marcante, mas que você se sentiu grato por fazer parte disso? Morgana, tudo foi muito importante, né? As ações, tudo que se desenvolve, que tem iniciativa, né? O que é marcante, assim, que eu sou de uma outra região, não sou daqui, né? Que eu vim para cá em 86. Boni é lagiano, uai. Lages? Não, serrano. Serrano. Eu acho que o que foi marcante mesmo é justamente isso tudo que a gente vem conversando e sentir que as pessoas, elas precisam de uma atenção. E quando você entra dando essa atenção, você vai conquistando, né, e formando tudo isso que nós falamos até agora, né, em termos cooperativos, né? E aqui na região sul, a gente percebe que tem esse acolhimento, essa coisa de discutir para resolver, buscar soluções, né? Não ficar reclamando, né? Não voltar para trás, né? Então, praticamente eu acho que isso é uma coisa marcante que também me ensinou, junto com o grupo com o qual a gente convive até hoje, né? De ser algo que venha contribuir para evoluir a comunidade, as pessoas, a região, né? E eu vejo isso, tipo assim, a evolução onde nós estamos presentes. Então, isso realmente é marcante. Vou falar um fato marcante, né? Vou falar um fato marcante que foi logo que... Foi em 2009, não, já foi bem... Eu entrei em 2006 na Cred, Vanir, foi em 2009. Olha só o que aconteceu. Nós decidimos, a comunidade Morrinhos do Sul, Rio Grande do Sul. O pessoal veio aqui, nos solicitaram para colocar uma agência lá em Morrinhos do Sul. Fomos lá, uma cidadezinha hoje é 3 mil habitantes, né? Naquela época não tinha celular lá, não tinha antena celular, não tinha internet, não tinha nada.
E nós arriscamos, aliás, a primeira cooperativa Cicobi no Rio Grande do Sul foi nós que implantamos. E colocamos a agência lá, implantamos a agência. A evolução do município, em função da Credija ter ido para lá, a internet já veio em seguida, porque tivemos que colocar a internet lá, e assim outras coisas, foram outras melhorias que a cooperativa fez para a comunidade, né? Então, tipo assim, é um fato que até hoje a gente referencia onde uma cooperativa, seja a Cooperja, seja a Credija, se instala, há uma evolução dos arredores. Acontece naturalmente. Então, é coisa que a gente às vezes não percebe, eu não percebo lá na minha região, né? Serrana, por exemplo, né? Lá no oeste é diferente, né? Mas na região serrana é assim, né? Então, tipo assim, eu acho que são coisas que marcaram, né? Essa evolução, essa conquista, né? Mas uma coisa eu precisava falar, que está ligado, vamos dizer assim, à parte financeira, Morgana, que é uma coisa chamada inclusão financeira. Né? Nós éramos aqui no sul considerado a região mais pobre do estado, né? Mais pobre. Mais pobre. Perdemos para a Serra. Hein? Isso. Exatamente. Nós éramos considerados. O que eu quero dizer com isso? Que a Credija, ela dá possibilidade à pessoa mais humilde, mais simples que for, de abrir uma conta, né? Dentro da cooperativa e ali usufruir de todos os produtos e serviços da cooperativa. Um banco faria isso? Não faz. Então, isso é fazer com que as pessoas simples, mais necessitadas, mais carentes, tenham oportunidades. Então, isso nós fizemos dentro da nossa Credija, né? Então, o grande ou maior e o menor ou pequeno são tratados iguais dentro da nossa... Tem as mesmas oportunidades. Isso, são tratados de forma igual. Isso é trazer para o cooperativismo também um tratamento humanizado, em que todos são iguais. Isso é muito legal. Perfeito. Muito bom. Presidente Vanir, a Cooperja, né? A gente ressaltou aqui várias vezes, 55 anos, enfim, mas de que forma que nesses 55 anos o cooperado participou das decisões? É dada essa liberdade para o cooperado participar das decisões da cooperativa? Sempre foi dado, né? Sempre foi trabalhado. Uma cooperativa de verdade, ela tem que fazer a sua Assembleia Geral regularmente e anualmente, né? No mínimo uma tem que acontecer, né? Lá ali nos meses de janeiro até final de março, agora o sistema de financeiro é até final de abril, né? Mas tem que ser feito essa Assembleia. No dia a dia, a gente conversa com eles aqui, já tinha na época também, já venho desde o começo o comitê educativo, a gente conversa com eles nas comunidades, ouve eles, traz as reclamações, então ele é sim ouvido e muitas vezes o Vori sempre participou junto do conselho quando a gente fazia as reuniões e a gente levava quase sempre tudo bem acertadinho para mostrar para eles. Mas se eles diziam não, também a gente respeitava, porque era uma situação que era o conselho que estava aí, né? Então, acho que toda vez que a gente elege um conselho no sistema cooperativo, esse conselho é o nossos representantes. E se eu eleger, eu posso conversar com eles, né? Nós não somos sangue azul, que ninguém possa conversar com o Vori nem comigo. O associado pode vir conversar com a gente, encontrou na rua, encontrou no mercado, encontrou na igreja, encontrou em algum lugar, nas festas do interior, que a gente não conversou, mas no começo não tinha um final de semana que eu ficava livre, sempre nas festas do interior que a gente ia, porque a cooperativa precisava estar lá, né? O Vori foi várias vezes também, quando não ia para Lages, quando não ia para ver a mãe, quando não ia para ver a namorada em Floripa. Tudo isso tinha. Não era para contar essa parte, né? Mas acontecia isso. E quando ele não trabalhava aqui, ele ia para outro lado. Então, assim foi acontecendo e a cooperativa sempre lá na comunidade, sempre lá parceira, sempre lá. O Vori até há poucos dias, eu não sei se ainda é o presidente do... Consegue? Consegue. Ainda não? Tá meio? Vamos ver que existe a segurança do município, tá? Vamos falar assim. Consegue o Conselho de Segurança. Isso, que eu faço à frente, né? Então,
A gente foi, por algumas vezes também, voluntariado, e isso é bom para a pessoa, fazer o voluntariado para a comunidade. A gente se sente bem, né? A Cijan é voluntária, a PAI, minha esposa faz lá a parte também. Eu não fui presidente lá, fui presidente do hospital, então tudo isso tu tem que se envolver com a tua comunidade. Não tem como fechar os olhos, Não né? tem como, tu quer subir sozinho, não tem jeito, é aquela velha conversa lá, né? Tu quer ir longe, vai junto. Se tu quiser ir rápido, vai sozinho, mas se quiser ir longe, vai, se agrega, vai agregando, né? Então acho que é nesse sentido que o sistema cooperativo, e a gente tá dentro dele aí esse tempo todo. Sim. Falar de história nos dá uma curiosidade de entender também o que se projeta para o futuro. O que as cooperativas, tanto a Cooperja quanto a Credija, têm aí programando em futuro? Estou bem ansiosa aqui, eu quero saber do futuro. Presidente Volney. Tá bom. Tem projetos nesse sentido? Vamos dizer assim, nós não trabalhamos estrategicamente colocando projetos. Não faz parte da nossa como é que é? Planejamento estratégico. Mas faz parte nós fazer o melhor para as pessoas e para as comunidades. Isso é o que faz parte, é a essência, né, nossa, é olhar pessoas sempre associados, independente numa comunidade se tiver sócio ou não. Nós fizemos um trabalho de trazer sócios. Quanto mais sócio vier para a cooperativa, a gente sabe que o impacto, né, na comunidade vai ser devolvido, seja financeiramente, né, através de sobras, resultados que a cooperativa dá, devolvendo para os seus associados, ou através das ações sociais. Então, tipo assim, nós trabalhamos visando com que o máximo de pessoas ou a máximo da população de cada município onde nós estivermos presente seja sócio da nossa Credija. Então, esse é o nosso projeto de trazer sócio. Nós não falamos nos números, não falamos em produtos, porque a gente sabe que se tiver pessoas dentro da cooperativa, números e produtos vão ser consequências. Vai vir naturalmente, né? E olhando sempre, né? Fazendo o melhor para a comunidade, fazendo o melhor para as pessoas, se envolvendo o máximo em escolas, como a gente já comentou, né? Para que os futuros os alunos sejam sócios da nossa cooperativa ou sejam funcionários da nossa cooperativa, porque nós queremos a existência da cooperativa daqui 50, 100, 200 anos. Então nós trabalhamos a sucessão nesse sentido de fazer com que as pessoas percebam que se estiver dentro da cooperativa, a cooperativa ela vai devolver para a sua comunidade de alguma forma e ao mesmo tempo nós vamos estar perenizando a nossa cooperativa. Legal. E tudo isso dá o quê? Resultado, né, Vanir? Uhum. Resultado. Essa união, né, que o Vanir falou, de todo mundo andar junto, né, que a gente tem que conquistar ao longo, né, do tempo, né? Não é uma coisa da noite para o dia, né? Pessoas tu tem que conquistar, né? E tu só conquista fazendo ações que realmente representem para elas, né? Sim. Então esse é o nosso projeto. A Cooperja, presidente Vanir, pensar no futuro, seria através do projeto Cooperja do Amanhã Jovens? É o principal projeto? É um dos projetos que a gente... É a educação, é tentar trazer essa... hoje eu acho que eu poderia dizer, né, Voni, que não existe mais esse medo de êxodo rural, né? As pessoas estão voltando ao campo por uma questão de escolha deles, né? Ficando no campo, uma questão de escolha deles. Antigamente ficava no campo quem não queria estudar. Então era o Zé Catatu lá que ficava no campo, né? Hoje não, hoje as pessoas estão indo estudar, muitos associados nossos, também da Cred, né, são associados que têm faculdade, que estão voltando para o campo, que são agrônomos, ou são técnicos, ou são administradores, ou são fizeram uma faculdade. A gente tem vários associados que fizeram faculdade e estão no campo por uma questão de escolha, porque realmente é uma profissão que hoje, com todas as tecnologias, máquina que tem, não tem necessidade de tu estar trabalhando por um salário na cidade. Tu precisa mesmo cuidar daquilo que o pai tem, um pedaço de terra, enfim. E isso tem nos dado bastante orgulho, vamos dizer assim, né? Porque a nossa região aqui é uma região que podemos dizer rica, não temos muito problema com o êxodo rural mais e
E muita gente que estudou fora hoje está voltando. Então, acredito que isso, Morgana, estamos de bem com a vida e estamos de bem com a nossa região aqui, né? Fazer o cooperativismo no campo é fazer o que é consequência o resultado. O resultado, tu não tem que pensar em resultado, lucro, em cima de taxas, em cima de coisas assim, que o Voli trabalha aí no sistema de crédito, né? Eu acho que as cooperativas precisam fazer o trabalho que foram chamadas, desenvolvidas a fazer desde o início, aqueles 8, 7 princípios que a gente tem. Se tu seguir eles, tu está fazendo um belo trabalho e as pessoas vão reconhecer isso, as pessoas vão te dar valor por isso, né? Então, valorizar o campo, valorizar a cidade, valorizar as pessoas que confiam na cooperativa, que confiam no sistema, e dar atenção. Não tem outro jeito, não. Pessoas com pessoas. Mas é muito positivo que o agro voltou a ser valorizado, né, presidente? Com certeza. O agro, eu acho que é o chamariz, é o puxador de fila nesse negócio, né? Quando tem dinheiro no agro, vende-se carro, vende moto, vende máquina, vende comida, vende tudo. Quando não tem dinheiro... Tecnologia, quando não tem dinheiro, o agro... Influencia até na cidade, inclusive. Claro. O agro inicia o processo da vida, né? Sim. O Voni é agrônomo, ele sabe que agora, para ter... Agora é a sustentabilidade, é a ESG que está vindo aí, um monte de outras nomenclaturas, né? Uhum. Isso nós precisamos estar atentos. O sistema de crédito está atento com isso, mas o sistema agro também precisa ficar junto, crédito carbono, o que significa? Tudo isso são coisas novas que vêm que não tinham na época passada, e agora nós precisamos conhecer isso tudo, né? E de novo a gente vai ter que estar junto aí com todas as forças aqui do município de Santa Catarina, porque isso ainda falta regulamentar, mas é um belo produto para o agricultor, mais um produto para o agricultor vender, vamos dizer assim, para ter recursos para ele, né? Vender crédito carbono, se ele fizer bem feito, se ele não fizer bem feito, ele não tem. Então, tudo isso é uma possibilidade a mais dos agricultores cuidarem ainda mais do nosso ambiente, os trabalhos que a gente faz social. Quantos milhões de mudas a CRED já soltou por aí? Se são plantadas metade dessas mudas, eu não sei quanto tem, mas já fazem uma diferença no planeta, né? Então, essas ações, eu acho que fazem do nosso cooperativismo de Santa Catarina, por isso que ele cresce e cresce. Nós vamos saber no dia 30 os números, e eu acho e acredito que tem crescido muito em 2024, sobre 2023. Número de associado, faturamento, sobras, pessoas ligadas ao sistema, tudo isso a gente vai divulgar para os jornalistas aí, né, dia 30 de abril agora, lá em Florianópolis. Em Florianópolis. Vai ter um evento para divulgação. Isso aí. Isso aí. Eu posso falar pela nossa região, pelo extremo sul catarinense, né? A propósito, quem está em casa, para entender que o estúdio aqui do Campo Chama, os estúdios da Copérgia funcionam junto do administrativo da cooperativa, que é no município de Jacinto Machado. A gente sabe que tem gente do Brasil inteiro, quiçá do mundo, que vai nos acompanhar, né, através da internet. Exatamente. Quem diria? Quem diria de Jacinto Machado para o mundo, presidente? Mas o Campo chama e prova que é possível, né? Então, nós estamos aqui em Jacinto Machado, mas eu falo pelo extremo sul catarinense que tanto a Copérgia quanto a Credija são as principais propulsoras do movimento econômico. Então, valorizemos a força do agro, a força do cooperativismo. Por isso, eu não posso deixar... né? Vamos, presidente Vanir, vamos deixar a vez das nossas visitas? Com certeza. Qual é a sua mensagem que você deixa, presidente Volney, com relação ao cooperativismo, com relação ao seu trabalho, com relação a tudo que nós vivenciamos dentro dessa ideia do ano das cooperativas e que a gente pode mandar como recado, como mensagem para quem nos acompanha? Perfeito. Eu acho que se eu for fazer uma mensagem ou fazer uma sugestão, a gente está tão envolvido com o cooperativismo, a gente sabe da importância, né, que é o cooperativismo, das cooperativas, né, as ações que fazem, as ações sociais, as ações econômicas que fica, né, o local sempre se desenvolvendo em função das cooperativas, né, mas como a gente
percebe em cidades que a gente vai, que ainda não tem um cooperativismo ainda consciente, né? As pessoas não dão importância para o cooperativismo. Eu diria o seguinte, que seria interessante ou importante, eu sei que é difícil as pessoas absorverem isso, mas se cada município ou que exista no nosso país ou na nossa região e que as pessoas ali, se existir uma cooperativa independente do ramo que seja, e ela puder participar para poder começar a entender a verdadeira função, né, da cooperativa e do cooperativismo também de uma forma geral, eu acho que nós estaríamos evoluindo, né, em termos de humanidade, né, porque a gente vê o mundo da forma como está e não se percebe nada de cooperativismo, vamos dizer assim, né, principalmente as gestões, né, de governantes, né, os nossos governantes, né, então, tipo assim, e somos só nós que somos capazes de mudar. Se nós esperar pelos nossos governantes, nós nunca vamos ter um cooperativismo. Então, essa percepção só vai ter se participar de um tipo de cooperativa, seja de crédito, seja de produção, seja de eletrificação, seja lá o que existir no local, ou uma associação mesmo que seja, que a gente vai perceber que é por ali que a gente começa a ganhar qualidade de vida, a ganhar bem-estar, a ganhar mais informação sobre, né, sobre a evolução das coisas, né? Então é nesse sentido que eu deixaria a mensagem, né? E de braços abertos, né? Principalmente para a nossa Credigy, né? Quem quiser se associar, né? A gente sempre está esperando de braços abertos, porque a nossa intenção é que cada vez mais pessoas venham para dentro da nossa cooperativa. Muito bem. Presidente Ivanir, qual é a mensagem que fica do cooperativismo, da união de forças, de acreditar, de caminhar juntos, como você disse anteriormente na sua fala, para quem nos acompanha aqui no Campo Chama? O sistema cooperativo é o mais justo sistema que existe no mundo, para mim, né? Eu acho que para muitas pessoas. É o único que reparte, que inclui, como já foi falado, as pessoas e que devolve ainda pelo esforço de cada um. Não é nem na devolução das sobras que a gente faz mais justiça com os mais ricos ou com os mais pobres. Se divide pelo esforço que eles fizeram dentro da cooperativa, por aquilo que eles trabalharam dentro da cooperativa, né? Então, as pessoas, quanto mais trabalharem com a gente, mais elas vão receber de volta lá no final do ano. E qual outro sistema que faz isso? Não tem. Então, como falou o Volney, as pessoas precisam ainda conhecer para defender o sistema cooperativo, né? Nós não estamos ainda, parece assim que a gente faz, o presidente Márcio pediu muito lá em Brasília que a gente anotasse todas as nossas ações, que os dados para ele lá também são importantes para que quando ele vai na frente de um congresso nacional, de um ministro, olha só, nossas cooperativas têm X pessoas estudando, tem X pessoas que fizeram a faculdade por nossa conta, ou por nossa ajuda, por nosso apoio. Então, é dever das cooperativas anotar toda essa parte social, financeira que a gente dá para as comunidades. Tenho certeza que a Credigy também ajuda quando vem uma comunidade pedir, caiu o telha da igreja, a gente ajuda. Quando caiu não sei o que, a gente ajuda. Porque a comunidade é a nossa vida, não tem outro jeito, né? Eu gostaria aqui de fazer um apelo a todas as cooperativas, como já o Volney pediu aí, né? Em Santa Catarina, a gente tem um dos melhores cooperativismos do Brasil. A gente pode ser até que a gente não fale tanto, mas a gente age bastante, né? E a gente gostaria e vai tentar ver aqui através da OSESC para que a gente tenha essa ferramenta, que a gente anote tudo isso, as cooperativas fazendo essas ações sociais, financeiras, de todos os tipos, na sua comunidade, no seu município, isso chegasse para nós, na OSESC, que a gente vai mandar para a OCB. Porque como é o Ano Internacional das Cooperativas, porque a ONU declarou o Ano Internacional das Cooperativas e não do cooperativismo, porque são as cooperativas que fazem a diferença, que faz o cooperativismo. Sim. Não adianta nós só ter o nome cooperativa e não atuar como cooperativa, né? E a nossa região, como você falou, acho que tem várias cooperativas, mas as cooperativas que
fazem um trabalho estão se diferenciando. Por quê? Porque o trabalho, a consequência ou a qualidade do trabalho que foi feito no passado melhora para frente. Nós já falamos isso, que quem não conhece o passado não avança no futuro. E aquilo que foi feito pelo sistema cooperativo aqui de Jacinto Machado, ou das cooperativas, eu acho que fez com que o nosso cooperativismo avançasse como está avançando agora na Sicoob Credigia, em outros municípios, a Cooperja indo para outras localidades. Então, deixar aí, sinceramente, eu sempre falo que a vida vai ensinando, né? Não, tudo que tu planeja, né, Voni, muito longe, é chute. Tu não conhece muito o que vai acontecer. É bom ter o norte na vida, claro que é bom, mas aproveitar as oportunidades, de novo, né, a simplicidade, a credibilidade, não perder a esperança, trabalhar para a sua comunidade, né, dar um pouco da sua inteligência, do seu conhecimento para a sua comunidade. Eu acho que é nisso que o nosso sistema tem se diferenciado perante os outros sistemas de trabalho aí. Legal. Presidente Volny, muito obrigada pela sua participação. Lhe agradeço de coração por aceitar o nosso convite, ter um espacinho na sua agenda de estar conosco aqui nesse episódio inaugural. Saiba que o convite será feito mais vezes e você estará aqui conosco mais vezes. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui e parabéns pela integridade com que lida com a cooperativa, e eu falo isso como cooperada também. A gente brincou antes de entrar no ar, né? Mas eu quero lhe parabenizar pela integridade com que lida com tudo isso. Eu que agradeço, né, Morgana, o programa, né, o Campo Chama, né, e ao Vanir também, né, a gente tá esse tempo todo conduzindo, né, as cooperativas de uma forma muito humana, né, muito humanizada, né, e a gente fica sempre à disposição. Legal. Presidente Vanir, obrigada pela integridade também com que lida com isso, pela liderança que você é, exemplo para todos nós, pela ousadia de iniciar tantos projetos, assim como foi a Credigia, estar à frente da forma que está, vanguardista da própria Cooperja. Você é um exemplo para todos nós, não é à toa que é o líder que é e que representa no sistema não apenas a nossa região, mas toda Santa Catarina. Parabéns, obrigada pelo exemplo que nos dá. Muito obrigado, e a gente se lembra sempre dos exemplos bons, né? Sim. Mas a gente também fez alguns erros aí. A vida não é só feita de estrada reta, né? De vez em quando a gente também não acertava os tiros que a gente dava, né? Mas várias coisas, né? Como a Credigia foi um dos tiros bons que a gente deu. Produzir semente de arroz, tiro bom que a gente deu. O supermercado. Então acho que mais coisas boas a gente produziu do que coisas ruins. E é isso que eu acho que a credibilidade acontece, né? Eu é que agradecemos aí a presença do Volny, somos pioneiros aqui nesse negócio, então, do Campo Chama, e tenho certeza aí que a gente poderá voltar aqui sempre que precisar. E o presidente é de casa, quem manda aqui é o presidente. Não, mas não pode ser Cherne, como é que se chamava as figurinhas, né? Tu lembra disso? Nós tinha isso, né? Muito quando bom, estudava. Muito bom. Valeu, muito obrigado e tudo de bom aí para os próximos eventos, os meninos aí que organizaram isso aqui também. Parabéns. Sim, e isso realmente é reconhecer de maneira humilde, obrigada de verdade, presidente, que existe toda uma equipe por trás de tudo que se faz. Isso é o cooperativismo, né? Muito obrigada. Com certeza. É isso aí. E a gente importante ressaltar para quem nos acompanha que todo o nosso conteúdo, além das redes sociais, alguns trechos você vai acompanhar nas redes sociais, mas também nós estaremos com esse episódio, os demais que virão, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então fique à vontade para ouvir, encaminhar para os seus amigos e desfrutar de todas as ideias, de todo esse conhecimento que a gente presenciou aqui neste momento. Até porque o campo chama por lideranças como vocês. É um privilégio. Muito obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada, então. A gente agradece também todo mundo que fez parte aí, toda a equipe técnica, todo mundo que assessorou, ajudou, torceu, para que o Campo Chama fosse, então, saísse do papel
e viesse a ser concretizado. A partir de agora eu tenho certeza que nós teremos episódios muito bons, com grandes convidados, o exemplo dos dois que inauguraram, como eu já disse, esse nosso episódio, e vai ser um prazer lhe encontrar aqui na próxima oportunidade. E eu te vejo daqui a pouco. Tchau, tchau.